Galera, bem-vindos aí a mais uma live sobre o Anti-Édipo, canal Leitor Subversivo e canal Gap Filosófico, acho que entrou agora, não sei. Bem-vindos aí mais uma vez, né, o canal Leitor Subversivo e Gap Filosófico. Antes de mais nada, se puderem ajudar os nossos canais aí, o Pix do canal tá aí na descrição. Pix do Leitor Subversivo, deixa eu botar aqui, né? Inclusive tá rolando uma campanha aí para comprar os livros O Capital e o outro livro, Marx Selvagem, né? E aí você tem acesso a um curso do Walter Lepose, né? Tudo disponibilizado, está postado lá no Instagram do Leitor Subversivo, no Instagram do Gap Filosófico, você pode verificar essa possibilidade aí. E aí vamos continuar discutindo algumas questões desse livro multifacetado, que é o Antiético. Eu tenho algumas questões para pontuar inicialmente, mas eu acho que é melhor a gente remontar o texto, né? Porque aí quando o texto vai parecendo cada vez mais turvo, e a tendência é essa, principalmente para quem não necessariamente é iniciado em Deleuze e Guattari, mas também para quem já é iniciado, a gente pode ir recolocando algumas questões que eu até pontuei aqui em algumas anotações que eu fiz, mas não consegui colocar, porque a ideia é pelo menos fazer uma live aqui de uma hora e meia, para não ficar um negócio muito pesado, porque senão vai fundir a cabeça desses que vos falam, e assim como de quem for assistir isso aí depois, né? Então vamos devagar. Qual o trecho que a gente parou aqui? Não, a gente leu o Passeio do Esquizo inteiro. Terminou com a citação de um poema do Antônio Artaud, Van Gogh e o Suicida da Sociedade. Aí eu queria retornar um pouco a esses parágrafos, né? Que lidos à voz alta, eles vão ganhando sentido, né? Eu percebi isso. Porque eu acho que para variar, tu estás com uma tradução diferente da minha, mas enfim. Eu acho que eu achei aqui, na minha, mais ou menos página 11, o que está aí na tela, pelo menos. Aí, tipo, não, o poema citado é um trechinho bem curtinho, que é: o corpo sob a pele é uma fábrica superaquecida, e por fora o doente brilha, reluz em todos os seus poros estourados. Aqui ele está trazendo o negócio da máquina, da fábrica, do processo. Parece muito com o processo. Uma evocação a Marx aqui, indireta, através do poema do Arthur, né? Porque ele reafirma essas questões de processos. Fala que eles têm um problema com a dialética, mas parece que aqui a dialética é impossível sair daqui, de não pensar esse processo aqui como dialética, apesar deles colocar esse terceiro, que não altera a ordem binária, esse terceiro excluído. Eu vou começar aqui do começo, de novo. O Aqui passeio. já Pode surge falar. uma, já surge uma questão aí, né? Mas vamos guardar essa questão no bolso aí. Que você mencionou, tem uma questão com Marx aqui. Tem uma questão com Marx, só que tem uma proposta de, por exemplo, só vou falar isso basicamente, né? Tem uma proposta de dizer que, para além do sentido de produtividade comum que era concebido, digamos assim, a época da fomentação do capitalismo no diagnóstico marxista, tem um outro sentido digamos assim, de, de produção não localizada dentro de uma lógica, digamos assim, territorializada, e há um deslocamento a partir do âmbito da manipulação do desejo, né? Então, o desejo é cooptado pela sua potência produtiva aqui, e não só mais dentro das localizações institucionais. Inclusive, até a própria ideia de institucionalidade vai ser deslocada, isso vai gerar uma influência para outros pensadores. Por exemplo, o Gregório Barenblit vai pensar essa questão da institucionalidade, então tem até um livro dele bastante didático sobre isso, né? O lugar das instituições enquanto processos de estratificação social, enquanto territorialização, mas isso é outra questão. Mas assim, sim, tem essa questão aqui com Marx, mas é tentar pensar essa localização da produtividade como algo nômade e cooptável a partir do desejo, né? Enfim, era isso que eu queria mencionar agora. Aí, só levantando os pontos sobre o poema do Arthur citado, para a natureza e sobre o que esse poema pode nos dizer, né?
essas analogias com máquinas, eles pegam e conseguem trazer com bastante força nesse trechinho, porque o corpo sob a pele é uma fábrica superaquecida. O corpo é máquina, e como indústria, como fábrica, como produção, e por fora o doente brilha, reluz em todos os seus poros estourados. E se por fora quer dizer que é o que é expresso, e doente brilha, aí eu faço a minha associação direta com o cara suando, poros estourados, tipo, é vidro. Esse corpo é máquina. Então, acho que o Artaud é o que mais deve falar de máquina do que o Kafka. Eu creio que o Kafka ele deve ter sido usado aqui de referência para a questão dos conectivos. Essa é uma opinião, né? Interpretação que eu estou fazendo, avante lá. Então, eu acho que um dos pontos interessantes dos escritos de Deleuze e Guattari, da proposição conceitual, das proposições conceituais deles, é que eles nos convidam a pensar com eles a própria construção conceitual deles, podendo extrair novas percepções e novas afecções. Isso é uma coisa que dá para perceber no texto. Não sei se você conseguiu ser afetado já dessa forma, mas eu consigo perceber isso já, né? Desde quando eu fui fazer uma leitura mais aprofundada do que a filosofia, mas enfim. O Flamengo está chegando aí, já estou até tremendo. Quase que o capitalismo me dominou de novo e eu estava comprando outro já. Qual era Mas que tu ia comprar? é comprar o do Antônio Negri explicando Deleuze e Guattari. Eu sinto saudade dessa época que eu comprava livros. Temer acabou com a minha vida em 2017. Ele fez eu vender livros. Um dos poucos que eu não vendi foi justamente esse aqui, que eu te mostrei aqui antes da gente começar, que é do Alberto Gualandi, que é um livro ótimo para você compreender em sentido filosófico, né? A, a sistematicidade é que os deleuzianos vão me matar. Você está chamando Deleuze de sistemático? Tô. Tô chamando sim, né? Há uma lógica sistemática em Deleuze, por mais que você não queira. O Deleuze, ele pensa ontologia. Lógico que a ontologia dele vai pensar a questão da multiplicidade do uno dentro de uma relação prioritária ao sentido da multiplicidade e da diferenciação em sentido afetivo, né? Mas tem uma construção ontológica ali que se relaciona muito bem posicionada em relação a outros filósofos. Mas enfim. Aí retornar alguns pontos, né, para ler em voz alta para ter uma interpretação. O passeio do esquizofrênico, eis o modelo melhor do que o neurótico deitado no divã. Aí uma oposição à psicanálise, né? A psicanálise é o que ele está tentando falar. Ver a pessoa em movimento, mesmo que esse seja um doente também, né? Um doente do nervo, citando aqui o Schreber, diferente da análise daquele sentado no divã. Talvez tenha que uma alfinetada imperceptível ao Freud já, né? Mas aí são outras questões sobre psicanálise, Não né? é Tá, imperceptível, não. ele tá O nome mais do voltado livro para. é Anti-Édipo. Então, mas aí tá que mais uma análise voltada, talvez uma análise voltada por uma totalidade, de ser uma tentativa de talvez essa multiplicidade, né, que eles estejam buscando, análise do múltiplo, da variação. Talvez aqui tenha uma influência das ciências botânicas, da botânica e da matemática, principalmente estatística, variante, probabilidade, teoria do caos, pois o comportamento, isso é que é uma luz, um insight que eu estou tendo. Também esteja querendo situar nessa questão, né? Fazer análise da improbabilidade, né? Da variante, do comportamento não previsível, né? Por exemplo, o passeio de Lenz, reconstituído por Butner. É diferente dos momentos em que Lenz se encontra na casa de seu bom pastor, que o força a se ajustar socialmente em relação ao Deus da religião, em relação ao pai e à mãe. Talvez o superego aqui, né, está sendo parcialmente citado, né, que é essa superestrutura que reprime o indivíduo. Aí, a mudança de local, né, dele do sair desse espaço de autoritário. Eu estou fazendo isso que eu reli hoje o texto do Otto Gross, né?
o primeiro texto do livro lá, Por uma Psicanálise Evolucionária. Aí ele fala... Caiu. Ele disse que leu o texto do Dr. Gross e caiu. Bem, enquanto ele não volta, eu vou tentar pontuar algumas questões aqui acerca do encontro anterior. Voltou. Falou, Dr. Gross, caiu. Aí no texto do Dr. Gross tem essa crítica. A influência da família sobre a Elizabeth Lang, que a reprimiu, que talvez tenha uns ecos de Nietzsche aqui, talvez uns ecos de Stirner, embora eu não saiba, nunca vou saber, né? Talvez nunca vou saber se eles leram Stirner, mas com certeza leram Nietzsche. Uma hora a gente descobre. Não, Nietzsche com certeza, né? Mas Stirner uma hora a gente descobre. Eu não sei dizer ao certo também, não. Pelo menos não me deparei ainda não com essa questão, não. Então, essa repressão dentro da família, ao contrário. No seu passeio, ao contrário, ele está nas montanhas, ele está em um local aberto, ele é livre dessas pressões externas, sob a neve, com outros deuses ou sem Deus algum. Ou seja, rodeado ou não, com seus pensamentos ou tanto faz, sem família, sem pai nem mãe, com a natureza. Aí uma citação, né, do próprio Lenz. O que deseja meu pai? Ele pode oferecer-me mais? Impossível. Deixe-me em paz. Tudo compõe máquina. Máquinas celestes, as estrelas ou o arco-íris. Máquinas alpinas que se acoplam com a do seu corpo. Aí mais ou menos ainda está embaçada essa ideia de máquina para mim, mas entendi que tudo compõe máquina. Mas eu não sei se eu penso, mas para mim, esse máquina significa relações entre objetos, entre coisas, entre pensamentos, relações em sentido amplo, parece, que máquinas é. Que máquinas significam. Maquinação é basicamente produção, né? E produção sempre positiva. É uma questão que é interessante. Lógico que, a partir do que eu disse inicialmente, que os escritos de Deleuze e Guattari sempre são um convite a uma própria produção do leitor, né? Mas dentro dessa lógica aqui existe um situado a questão das máquinas desejantes enquanto produção ativa do desejo. E aqui tem uma questão que é muito interessante que eles vão desenvolver logo, que é a questão de não conceber a relação de poder a partir daquela ideia lá que eu tentei colocar lá a partir do La Boétie, também, não só, né, ou do La Boétie, tanto faz, né, que o desejo enquanto algo positivo, enquanto algo produtivo, ele também pode ser, digamos assim, reverberado tanto quanto como um desejo revolucionário, assim como um desejo fascista, dentro de um sentido afirmativo, né? E não é que são dois desejos diferentes, né? São frutos do mesmo tipo de produção, né? É o desejo sendo produzido, né? E podendo seguir caminhos distintos, né? Caminhos amplos. Esse é um ponto de ser colocado aqui de maneira interessante. Não há uma oposição essencial entre o desejo do fascista e o desejo do revolucionário. Há um modo de acontecer diferenciado, né? Mas não é que são dois desejos distintos, né? Enfim, esse é um ponto a ser colocado, porque isso aqui é importante. Tudo compõe máquina. Máquinas celestes, as estrelas ou arco-íris. Máquinas alpinas que se acoplam com as do seu corpo. Ruído ininterrupto de máquinas. Ele achava que deveria ser uma sensação de infinita felicidade ser tocado assim pela vida primitiva de toda a espécie. Ter sensibilidade para as rochas, os metais, para a água e as plantas. Captar em si mesmo, como num sonho, toda criatura da natureza, da mesma maneira como as flores absorvem o ar com o crescer e o minguar da lua. Aqui é uma questão de relação, né? Relação com o meio, relação com o próprio delírio, relação com o desejo. Parece, né? Uhum. Ser máquina clorofílica ou de fotossíntese. Aí vem a ideia de que eles têm, porque, principalmente na entrevista, se a galera for ver o abecedário do Deleuze, ele é muito mais afeito à ciência do que a gente imagina, né? Muito mais. Ele gosta muito de usar o concreto. Ele fala que
o conceito não é uma coisa abstrata, não é para ser uma coisa abstrata. O conceito é para falar de algo concreto. O conceito é um objeto concreto também em filosofia. Ser máquina clorofílica ou de fotossíntese, ou, pelo menos, elear seu corpo como peça em tais máquinas. Lane se colocou aquém da distinção homem-natureza. Não há aqui uma divisão entre eu e ele, né? Entre o ser e o meio, tá vendo? Isso aqui, basicamente, é a ideia de bifurcação da natureza. Existe o homem e existe o resto. Né? O homem se colocando no sentido de ente privilegiado, como diria Heidegger, né? Aqui já está colocando uma alfinetada. Anti o quê? Anticartesiano. Que o Cartésio, né, divide, né, os eu, pensante e corpo, aí como máquina, né, as máquinas autônomas, autônomos, né, o pensamento, o corpo é só um autônomo habitado pelo eu, a alma, anima, né. Aí eu acho que ele está tentando se opor aqui, tipo assim, não há mais distinção entre o homem, natureza, mas também não há, entre mente e corpo também não há, também deve desaparecer essa posição, né? Já que tudo é máquina, tudo está em relações e não há uma divisão. Por exemplo, tem uma questão entre conceito e prática. Conceito já é prática. Quando você chama Deleuze de abstracionista, quem está sendo dualista é você, né? Digamos. Isso é um exemplo, tá? Você que está sendo cooptado pela lógica dualista, né? De não compreender, por exemplo, que a elaboração conceitual compromete uma prática. Talvez uma prática não na intensidade de outras práticas, e aí é uma questão de diferenciação de intensidades e afecções, né? Mas não encerrar Deleuze como um mero abstracionista que não estava comprometido com determinadas práticas políticas, que inclusive ele estava comprometido, né? Mas a galera que gosta de fazer essa divisão, né? Que Guattari era o engajado politicamente e o Hélio Deleuze era um filósofo de escritório, e não é verdade nem um sentido unilateral quanto ao Guattari, como se o Guattari fosse um teórico inferior, que não era. É muito importante, inclusive, dizer isso, né, para quem não conhece. Parece que o Guattari fica em segundo plano e o Guattari está desenvolvendo as ideias com Deleuze, mas também Deleuze também não era só alguém que ficava produzindo abstrações no sentido comum, né? Se eu não me engano, ele chegou a... Tem até uma pergunta muito engraçada que fazem a Deleuze, porque ele desenvolve a ideia de esquizo, né, baseado na acontecência do que é patologizado como esquizofrênico, né? E aí eu até mandei lá no grupo, e quem quiser participar do grupo no WhatsApp e no Telegram, o grupo de Deleuze e Guattari, tem um grupo de Deleuze e Guattari no Telegram, tem quase 200 pessoas, e tem um grupo que eu fiz agora no WhatsApp, quem quiser participar para ir compartilhando ideias, expressões, etc. Eu mando o link aqui, é só deixar um recado aí depois. Uma vez, eu não vou lembrar exatamente quem foi a figura pública, mas perguntou a Deleuze, né, como se ele fosse esse pensador que fica encerrado no próprio quarto e pensando relações abstratas sem nenhuma conexão com a realidade, se ele já tinha visto um esquizofrênico, né? Pessoalmente, ele disse, não, eu nunca vi um esquizofrênico. Isso foi a resposta irônica dele, né? Porque ele visitava, inclusive, Laborde com Guattari. Laborde era uma clínica onde Guattari, entre aspas, trabalhava e etc e tal. E foi daí onde ele teve um dos insights, se eu não me engano, não sei se foi ele ou foi Guattari ou ambos, né, para produzir esse modo de acontecer esquizo, que é sempre colocar, reduzindo, né, a questão aqui, né, sempre colocar o sócios ou o social à prova a partir de uma outra forma de acontecer em relação ao desejo produtivo, né, ou a produtividade do desejo, ou a possibilidade afirmativa do desejo, não cooptável, pelo menos de maneira concomitante, né, de maneira linearizada, né. E continuando aqui, Lane se colocou aquém da distinção homem-natureza, aquém de todas as marcações que tal distinção condiciona. Ele não vive a natureza como natureza, mas como processo de produção. Aí, depois dessa discussão, até que esse trecho ficou mais claro para mim. Já não há nem homem nem natureza, mas unicamente um processo que os produz um no outro e acopla às máquinas. Há em toda parte máquinas produtoras ou desejantes, as máquinas esquizofrênicas, toda a vida genérica, eu e não eu, exterior e interior, nada mais querem dizer.
Ele está tendo aqui eu e não eu, exterior e interior, nada mais quer dizer. Essas divisões nada mais significam. Então, os dualismos, né? A questão tudo acontece sobre o mesmo plano. Aí lembra as questões introdutórias sobre o que é a filosofia também, né? Tem um plano de acho que aqui tem imanência, uma que é crítica de produtivo. novo à psicanálise, né? Por Com causa que a certeza. psicanálise estava, talvez Freud, né? Eu não conheço toda a obra de Freud, toda a obra de todas as correntes da psicanálise, mas tem aqui uma crítica provavelmente a separar o sujeito da reflexão sobre o meio, sobre os processos, sobre uma diversas relações de processos. Mas lembrando, né, do pouco que eu conheço de psicanálise, psicologia, é óbvio que o Freud pensava sobre o meio, né, sobre os processos do meio em que o indivíduo cresce, mas é ali não uma visão social, holística geral, mais radical, que é o que parece que está sendo feito aqui, e que parece que em alguma medida também foi pensado pelo Otto Gross, talvez, mas aí eu tenho que ler mais o Otto Gross para pensar isso dele. Mas aí eu vou pensar também, né, na etnopsiquiatria com Fanon e Tosquelles, e pensar essa questão de eles estão pensando não pensando mais eles pensam também se fora, né? O Fanon tem que falar das relações coloniais, né? E como isso afeta a psique do sujeito. Então esse exterior e interior, essa separação entre exterior e interior, ele não faz mais. Para ele explicar os efeitos do racismo no indivíduo, ele tem que falar sobre essas relações de fora. Ele tem que falar sobre economia, tem que falar sobre economia política, tem que falar sobre geografia, tem que falar sobre história, tem que falar sobre ocupação. E aí ele vai falando sobre esse sujeito. Acho que até essa questão dele citar bastante Anne Césaire, o teatro da filosofia do Sartre, e fazer uma análise de dois livros, né, o capítulo 2 e 3, que são sobre o homem negro e sobre a mulher com relação. Lembrando que são dois capítulos com análise através da literatura, de livros desses autores que estão sendo comentados no livro, né? Esqueci o nome dos dois autores negros que ele tá fazendo análise, né? Que é uma análise analítica, psicanalítica, né? O segundo e o terceiro capítulo, né? E o resto volta uma, uma crítica, uma conversa com antropologia, sociologia, história, economia política e principalmente psiquiatria, né? Que ele vai lá questionar aquele psiquiatra Manoni, eu não sei se eu falei o nome dele direito, mas é uma crítica à psiquiatria colonial e por isso que ele vai para a etnopsiquiatria e começa junto com todos os caras. Essa questão de falar do social. Não sei se eu falei demais aqui, você me corrija aí, Alberto. Tô longe dessa ideia de corrigir, mas assim, acho que é uma questão mais de construção de percepções. Principalmente se tratando de Deleuze e Guattari, né? Não tem essa ideia de corrigir aqui. A gente pode cometer um equívoco ou outro de percepções, mas faz parte do processo de leitura, né? De ler com intensidade, né? E com não menos rigor por conta disso. Mas você estava falando aí, né? Eu me lembrei que, inclusive, parece que é no terceiro trecho desse livro, tem uma influência, inclusive, do próprio Pierre Clastres, né? Que é um pensador que tenta pensar a questão da colonialidade, né? Do se livrar das garras da colonialidade, se colocando contra a ideia de Estado, inclusive, que é algo muito próximo da perspectiva anarquista, né? Se eu não me engano, eu acho que ele era anarquista também, né? Não, ele era artista, mas ele influencia. Ele era o quê? Recebido com certa alegria pelos anarquistas, né? A Aham. maioria da galera da antropologia é recebida com certa. Mas não são. A maioria não é anarquista. Tem muitos que é marxista, por exemplo. Eu gosto muito do Michel Tarsi, que é marxista. Acho que é o melhor antropólogo marxista que existe aí, né? Mas quem sou eu? Então, nesse caso, quem trouxe aqui no canal a questão do Pierre Clastres, né, contra o Estado, na verdade foi o Ludwig, do canal Abiaiala. Aliás, inscreva-se no canal do Ludwig, que é um canal muito bom. E apresentando essa ideia, esse diálogo com uma perspectiva bem próxima ao anarquismo, né? Por isso a minha dúvida é saber se ele era anarquista ou não. Mas, enfim,
E isso vai ser trabalhado no terceiro trecho do Anti-Édipo também, né? Então, enfim, esse diálogo com vários autores, né, dentro de uma lógica que tentava compreender, e aí eu vou entrar, eu acho que uma questão que é interessante aqui dentro do ponto de vista histórico, que não reduz Deleuze e Guattari, apesar disso ser importante, né, a questão de maio de 68, né? E aí tem uma discordância deles com outros teóricos, por exemplo, o Badiou, que está no trecho do artigo que o Badiou contesta, que eu postei aqui na descrição, inclusive vocês podem ler lá no Medium do canal, é só pesquisar aí, Medium Gap Filosófico, ou se quiserem pode solicitar aí. Entendendo que maio de 68 foi uma possibilidade de ruptura com a cooptação do desejo no sentido da própria ideia de voluntarismo, né? Um determinado voluntarismo de conceber as relações de poderes a partir da servidão voluntária, na verdade, né? A ideia de servidão voluntária como um escopo de manutenção de uma estrutura de poderes, não que exista um poder majoritariamente negativo que precisa derrubado e a partir disso vamos estar no mundo constituído pelo panfleto das testemunhas de Jeová, como todos os conflitos resolvidos, né? Mas entendendo que os movimentos políticos, por conta do problema do desejo ser cooptável e afirmativo no sentido amplo e produtivo, e o fascismo também tem uma faceta, não uma faceta não, né? O fascismo ele também é constituído do desejo como essa concepção produtiva, é por isso que ele cria ramificações, né? E facilmente um movimento revolucionário, dentro dessa lógica produtiva do desejo em sentido afirmativo amplo, ele pode, de uma forma talvez até rizomática, quem sabe, né, recair em determinadas atividades práticas voltadas ao contrário daquilo que estava sendo direcionado anteriormente, ou seja, uma prática revolucionária pode recair numa determinada prática fascista. Isso é muito fácil de perceber, inclusive dentro dos movimentos, não precisa nem conceber a ideia de revolução para perceber isso, né? Dentro das atividades afetivas, dentro de determinados movimentos políticos ou dentro de determinados movimentos de interação, né, você consegue perceber quando um discurso ele se transforma bruscamente em um sentido de cooptação, até num ambiente discursivo, né? Você chega em uma determinada ambiência de partilha, né, almejando um desejo produtivo que se desenvolva a partir de um sentido afetivo amplo, né, que possa desenvolver-se sobre a égide de uma demanda revolucionária, e às vezes, por conta de uma estratificação do desejo dentro de uma relação bem específica, você termina demandando um eu, por exemplo, demandando um desejo produtivo que prioriza não uma relação coletiva, mas uma relação de sobreposição, né? Isso também é produtivo, não é que esse desejo é negativo, mas ele se produz dentro de uma lógica diferente, né? Não dentro de uma lógica de dissolução dos eus abstratos, por exemplo, né? Dos eus abstratos que se solidificam, né? Mas dentro de um sentido hierarquizador, por exemplo, né? Isso também é produção, mas é uma produção microfascista ou fascista, dependendo do caso, né? Enfim, era isso que eu queria dizer no momento, para a gente continuar no texto. Teve uma questão que eu não mencionei. Eu comecei falando dessa questão do contexto histórico de maio de 68. Para Deleuze e Guattari, foi algo que terminou sendo fracassado, né? Não houve um movimento concebido de maneira ampla como um processo realizado dentro do sentido revolucionário. Até um ponto de discordância dele com Badiou, entre outros autores, né, que criticam Deleuze e Guattari por serem anarquistas. Não sei se você leu o texto, né? E aí volta a questão do anarquismo, né? Como se o anarquismo fosse meramente uma questão de fragmentação política, né? Como se fosse uma impossibilidade de ação, né? Como se fosse aquela muito próximo daquela crítica aquela crítica ridícula que João Emmanuel faz a Foucault, né? Se o poder está em todo lugar, então a gente não tem o que combater. Então a solução é cruzar os braços. Não é isso que está sendo falado. A pessoa parte para um fatalismo, né?
Quer comentar? Não, essa pessoa parte para um fatalismo de uma coisa que ela não leu e nem procurou compreender. Né? Eu não exijo nem que a pessoa leia em profundidade, se bem, leia os 40 livros, mas, tipo assim, compreender, né? Procurar compreender. Não foi uma coisa que o Júnior que é desonesta, né? Nesses vídeos dele, ele falando sobre anarquismo e sobre Foucault. E o mais interessante é porque uma crítica que a gente pode fazer não aos marxistas, né, em geral, mas aos marxistas, abre aspas, ortodoxos, né? Principalmente deve ser feito aos anarquistas também, que tem o mesmo defeito, né? Que foi criticado lá pelo Walter Benjamin, que acredita nessa teleologia, na progressão da história, que a evolução virá. Então, tem muitos vícios em comum do materialismo rígido em comum, que tanto os marxistas rígidos quanto os anarquistas marxistas compartilharam. Né? As pessoas acham que o anarquismo não tem uma teoria, não tem tudo. Tem uma teoria, tem suas teorias, né? Tem suas correntes, como o próprio marxianismo, marxistas tem várias correntes, várias formas de pensamento. E tem história, né? As pessoas esquecem, né? Desconhecem o anarquismo como prática, como acontecimento, como história, né? Os seus efeitos e o que foi esse desenvolvimento em cada contexto, em cada país, né? Principalmente Ásia, África, América Latina. A galera foge bastante omite bastante a história, né? Tem gente que tenta negar a história, que o anarquismo existiu naquele período, sendo que temos a história dos jornais, das fotografias, das pesquisas, das notícias, de tudo a gente tem a presença ali, mas a pessoa fala, não existe, anarquismo é só um bando de adolescente revoltado. Aí essa é uma problemática, não só contra o anarquismo, mas na compreensão de diversos autores. Mas né, vamos avançar na leitura que é Deixa eu só concluir um raciocínio aqui, que a ideia, por exemplo, da relação dessa crítica que Deleuze e Guattari fazem ao maio de 68 como algo não realizado no sentido amplo do desejo afirmativo revolucionário é justamente porque, por exemplo, a questão da, da nova formulação de uma certa concepção do desejo não foi levada em consideração. Continuou-se preso, por exemplo, na ideia de uma servidão voluntária, de uma concepção voluntarista. Então, a ideia aqui, basicamente, não é... E outra questão, antes de a gente continuar aqui, né, no texto. Esse texto ele não está preso exclusivamente a maio de 68, mas ele tenta conceber o que aconteceu a partir de maio de 68 no campo do desejo, né, entendendo uma ideia de descodificação do desejo, né, tentando conceber uma relação dentro de uma ideia de desejo gregário, né? Em relação a isso, na verdade. Né? E concebendo como determinadas práticas políticas podem reverberar num sentido afirmativo, dentro do sentido revolucionário ou dentro de um sentido cooptado pelo desejo afirmativo, direcionando-se para um comportamento fascista. Né? Então, é uma maneira de reformular o ocorrido a partir de maio de 68, mas não encerrando-se em maio de 68, né? Para poder a gente pensar, inclusive, a própria realidade a partir dessas formas de desestruturação social dentro do sentido normativo social, enfim, amplo, né? Enfim, é isso. Aí continuaremos aqui. Assunto não falta. Continuação do passeio do esquizofrênico. Quando os personagens de Samuel Beckett decidem sair, é preciso ver. Tipo, e dos autores que ele. Aqui eu posso ver, dos autores que eles vão citando até aqui, que eu já li, tinha lido bastante páginas da primeira vez. Eu conheço Kafka, eu conheço, tem e leio Kafka, conheço e leio a Antônia Artaud, tem o Maldoror, que vai ser citado também, coisa assim. Esse Beckett, que é conhecido, eu não li. Eu conheço ele através de outros autores, mas não li. Tem que correr atrás. Continuação do passeio do esquizofrênico. Quando os personagens de Samuel Beckett decidem sair, é preciso ver, primeiramente,
como seu percurso variado é já uma máquina minuciosa. E depois, a bicicleta. Que relação há entre a máquina bicicleta-buzina e a máquina mãe-anos? Que descanso falar de bicicletas e de buzinas. Infelizmente, não é disso que se trata, mas daquela que me deu a luz, pelo buraco do seu cu. Se não me falha a memória, isso daqui deve remeter a Freud. Acredita-se muitas vezes que Édipo é fácil, que é dado, mas não é assim. Édipo supõe uma fantástica repressão das máquinas desejantes. Isso me faz voltar ao Pele Negras, Máscaras Brancas, que o Fanon fala que fora do Ocidente e da Europa, o complexo de Édipo não consegue é muito raro se descobrir o complexo edipiano nas sociedades colonizadas, na África, na Ásia. Esse tipo é um tipo do homem ocidental. Então, tipo, ele fala que as pessoas veem muita neurose como extremamente genética, patológica, mas é uma questão social para definir as neuroses, para essas patologizações. Enfim, continuar aqui um pouco, aí você comenta. Tem essa questão do... Pode continuar, então. Então, acredita-se muitas vezes que ética é fácil, que é dado, mas não é assim. Ética supõe uma fantástica repressão das máquinas desejantes. E por quê? Com que fim? Será verdadeiramente necessário ou desejável curvar-se a isso? E com o quê? O que se há de colocar no triângulo edipiano? Com o que formá-lo? A buzina da bicicleta e o cu da minha mãe resolvem o caso? Não haverá questões mais importantes? Dado determinado efeito, qual é a máquina que poderá produzi-lo? E dado uma máquina, para que ela pode servir? Adivinhe qual é a utilidade de um faqueiro, por exemplo, a partir da sua descrição geométrica. Ou, então, diante de uma máquina completa formada por 6 pedras no bolso direito do meu casaco, o bolso que debita, 5 no bolso direito da minha calça, 5 no bolso esquerdo da minha calça, bolsos de transmissão. O último bolso do meu casaco recebendo as pedras utilizadas à medida que as outras avançam. Qual é o efeito deste circuito de distribuição no qual a própria boca se insere como máquina de chupar as pedras? Qual será aqui a produção de volúpia? No fim de Malone morre, a senhora Pedale leva os esquizofrênicos a dar um passeio, a andar de charamba, de barco, a fazer um piquenique na natureza. Uma máquina infernal se prepara. O corpo sob a pele é uma fábrica superaquecida e por fora o doente brilha, reluz, em todos os seus poros estourados. Já podemos iniciar os comentários. Tem um bocado de coisa para comentar, sim, mas eu não sei porque esse trecho me lembrou. E agora me fugiu o nome do livro. Ó. Caramba, é um dos livros mais conhecidos de Kafka. E o cara vira um inseto. A Metamorfose, era? A Metamorfose, pô. Isso me lembrou a Metamorfose, por quê? Porque já me lembra a questão do caso Schreber aqui, de certa maneira, né? A gente ainda não chegou aqui no texto. Mas eu não sei se você tiver essa Calma. Oi? Calma. Não, mas aí eu quero comentar uma coisa, né? Eu quero comentar uma coisa sobre essa ideia de família, porque é algo que já aparece como algo contestável aqui dentro da lógica freudiana, e não só para Freud, posteriormente também em relação a Lacan, né? Porque, se eu não me engano, no seminário 2 de Lacan, né, ele vai desenvolver a questão das relações inconscientes, né, dentro da concepção de linguagem, que é algo que vai influenciar muito o próprio Guattari. O Guattari vai ter uma certa dificuldade para se livrar disso depois, inclusive dá para perceber isso em alguns escritos, mas não é o caso aqui agora falar sobre isso, né? Mas o Lacan ele ainda está preso dentro de uma certa lógica familiar em determinados momentos, né? Uma lógica familiar que concebe que, por exemplo, dentro do caso do, entre aspas, presidente Schreber, né, ele produz é só isso, eu vou me resumir, é só dizer isso para poder chegar lá e discutir mais especificamente algumas questões, né? Ele produz um certo sentido de negação para Freud
como tentativa de saúde. E é essa negação que está em questionamento aqui para Deleuze e Guattari. Não é negação, é produtividade ativa do desejo. Porque a negação presume uma introjeção da ideia de desejo como falta. Dentro da própria lógica essencializada da ideia de família, entende? Então, é como se a Constituição, dentro de uma lógica específica de família, ela fosse uma camisa de força social, né? E desenvolve-se um sintoma delirante a partir do caso do Schreber, e aí me lembrou, por isso que me lembrou a Metamorfose. Lógico que eu não vou bater o martelo aqui, mas pode servir como um exemplo de um sintoma produtivo, né? E aí fica a cabo do leitor, inclusive lá naquele sentido metafórico que o Kafka concebe a ideia de metamorfose, né? Como um certo aspecto de um adoecimento que acomete a personagem lá, né? Do Gregor Samsa, né? Que fica acometido por uma maneira de acontecer de um dever animal. E aí, na Abecedário Deleuze, o Deleuze comenta sobre essa questão do dever animal, né? Que tem uma lógica própria dentro de uma concepção não determinante de organismo, porque a própria ideia de organismo aqui é problematizada a partir da concepção relacional com a ideia de corpo sem órgãos, né? A organização... E aí, tem pior... Por incrível que pareça, tem uma proximidade com Hegel aqui. Na verdade, tem toda uma proximidade com Hegel, gente. Vamos admitir, os caras deviam ser hegelianos, só não queria assumir. Não, na verdade, eles têm um problema com a questão da dialética por conta do contexto histórico. Aí eu vou ter que entrar nesse mérito aqui. Sabe por quê? Aí é uma questão meio delicada, que talvez você discorde de alguns pontos, mas eu vou ter que falar sobre isso aqui, né? Deleuze está tentando pensar... Polêmicas, prepare. Deleuze está tentando, digamos aqui, dentro da tradição francesa, erigir uma ideia de multiplicidade e erige-se até, inclusive, relaciona-se, na verdade, o problema dele com Badiou, e Badiou também ele não quer ser dialético, né? Por conta de questões parecidas também, mas ele termina, na minha interpretação, fazendo uma espécie de dialética capenga, né? Em alguns momentos. Mas, enfim, a questão aqui é justamente o contexto histórico. Qual é o contexto histórico? O contexto histórico é de uma certa impressão política predominante de equivalência entre certos processos de totalitarismo. O que é que eu quero dizer com isso? O processo histórico contextual de Deleuze e Guattari, assim como Badiou, entre outros, é de uma aura de comparação de que o socialismo real, né, equipara-se em alguns aspectos a um certo sentido de totalitarismo, tal qual outra experiência que aconteceu muito recentemente, que é a experiência do nazismo. Lógico que eu entendo que essa comparação é absurda, para mim, em vários aspectos. Isso quer dizer que o socialismo real não teve problema? Também não, né? Mas não dá para comparar. Mas aqui há uma rejeição clara, e aí se relaciona com o anarquismo, se relaciona com a concepção do movimento de maio de 68 para uma reelaboração do pensar do contexto de anti-Édipo, se opondo à psicanálise como algo homogeneizado, inclusive dentro dos movimentos políticos práticos que foram vistos por essas pessoas naquele determinado momento, né? Como sendo questões equiparáveis, que desembocaram para questões, talvez, em alguns momentos insolúveis. Isso eu interpretando como Deleuze e Guattari viam essa questão, né? Mas tentando repensar o marxismo à luz da própria prática, como eles se entendiam como marxistas, por mais que os marxista nenhum conceba eles como marxistas, né? Mas um marxista que não se reverbera a partir disso que você chamou de ortodoxo, né? Que não conceba essa ideia, dessa noção. Boa noite. Será que é o Walter Lipudo que está aí? Boa noite. Né? E aí, professor? Salve. Né? Que não conceba essa ideia de uma totalidade estratificada a partir de uma certa concepção hegeliana, né, de totalidade teleológica, como você mencionou, apesar que o Badiou vai recolocar essa questão de dizer que a praxis marxista ela não reverbera um trazer a perspectiva teleológica para uma realização do paraíso na Terra, e não é disso que o marxismo se trata, mas tem determinados movimentos políticos que dentro do acontecer político da prática marxista, terminam caminhando por esse
por esse caminho, terminam indo por esse caminho, na verdade, né? Aí tem até uma palestra do Badiou que ele recoloca a questão do marxismo como uma prática incessante de dissolução das relações individuais em detrimento do coletivo, que é muito próximo, inclusive, da concepção predominante do anarquismo, né? Enquanto acontecesse a política. Né? E aí tem uma outra série de divergências, que não vai valer a pena eu colocar aqui agora, né? Mas é o marxismo entendido nesse prisma como uma constante crítica de dissolução das individualidades, em detrimento do coletivo, basicamente, a grosso modo. Né? Sem teleologia, sem estado final, não tem estado final. Né? Isso é uma generalização também que é feita, né? Do marxismo enquanto esse movimento político. Agora, lógico que existem as estratificações do senso comum dentro das próprias práticas políticas. Agora, eu fui tão longe que eu nem lembro nem onde é que eu estava aqui no contexto. Por que eu fui dizer isso? Né? Lembrei agora. Né? Deleuze e Guattari vão criar um certo sentido de resistência à dialética, porque eles vão entender que a dialética está circunscrita dentro dessa lógica teleológica exclusivamente não, mas majoritariamente hegeliana. Né? Então a rejeição dele, principalmente de Deleuze a Hegel, a rejeição de Deleuze a Hegel está muito mais assentada de uma generalização que o Deleuze fez da dialética, como uma certa impressão que ele teve de equívocos acerca do socialismo real, e ele associa isso à dialética, do que uma investigação aprofundada no sentido epistemológico. Isso quer dizer que Deleuze era deficitário digamos assim, de um estudo dialético? Acredito que sim, né? Mas ele fez isso por opção de um contexto histórico, por conta daquilo que ele viu como concepção de socialismo real, e associa isso a uma certa noção de totalidade atrelada à dialética. Mas aí existem outras aproximações que, ao estudar o texto de Deleuze, você começa a perceber que às vezes ele se aproxima da dialética mesmo sem ele perceber. Entende? Enfim, até a própria ideia de esseidade. De uma forma marxista, vamos dizer a verdade. Exatamente, é isso que eu quis dizer. Agora que hoje e agora, a partir de agora, a gente vai avançar, né? Realmente, porque a gente releu tudinho. Tudinho não é só o primeiro parágrafo que não. E agora. E dessa vez foi muito mais rápido. Semana passada foram 3 parágrafos e a gente já estava 1h30 no 12. E agora hoje lê o 1.2, Natureza e Indústria. O processo. Aqui uma invocação tanto aos filósofos da natureza, aos estudiosos do capitalismo da indústria, e talvez uma homenagem a Kafka, mas o processo aqui também parece. O processo me parece meio difícil não pensar o processo de forma dialética. Meio difícil, mas eu vou tentar. Não pretendemos fixar um polo naturalista da esquizofrenia. O que o esquizofrênico vive especificamente, genericamente, de modo algum, é um polo específico da natureza, mas a natureza como processo de produção. O que quer dizer processo aqui? Em um certo nível, é provável que a natureza se distinga da indústria. Por um lado, a indústria se opõe à natureza. Por outro, absorve os materiais dela. Por outro, ainda ela lhe restitui seus resíduos, etc. Esta relação distintiva homem-natureza, indústria-natureza, sociedade-natureza condiciona, na própria sociedade, a distinção de esferas relativamente autônomas que chamaremos de produção, distribuição, consumo. Mas este nível de distinções gerais, considerado na sua estrutura formal desenvolvida, pressupõe, como Marx mostrou, não só o capital e a divisão do trabalho, mas também a falsa consciência que o ser capitalista tem necessariamente de si e dos elementos cristalizados do conjunto de um processo. Aí eu queria que você abrisse um tempo aí, só para falar sobre o que é fetichismo e conceito de fetichismo e alienação. Eu me perdi aqui no texto. Onde é que Eu tá? parei aqui, que essa relação distintiva homem-natureza, indústria e natureza,
sociedade e natureza condiciona na própria sociedade a distinção de esferas relativamente autônomas que chamaremos de produção, distribuição, consumo. Mas este nível de distinções gerais, considerado na sua estrutura formal desenvolvida, pressupõe, como Marx mostrou, não só o capital e a divisão do trabalho, mas também a falsa consciência que o ser capitalista tem necessariamente de si e dos elementos cristalizados do conjunto de um processo. É que, na verdade, na ruidosa e obscura verdade contida no delírio, não há esferas nem circuitos relativamente independentes. A produção é imediatamente consumo e registro. O registro e o consumo determinam diretamente a produção, mas a determinam no seio da própria produção. Isso me lembra muito o primeiro capítulo, do primeiro, segundo, acho que primeiro, segundo, terceiro capítulo do Capital. Diretamente a produção, mas a determinam no seio da própria produção, sabe? Relações de trabalho, como a produção se desenvolve, como o produto, a mercadoria se confunde com então, diretamente a produção, mas a determina no seio da própria produção, de modo que tudo é produção, produção de produções, de ações e de paixões, produções de registro, de distribuições e de marcações, produções de consumos, de volúpios, de angústias e de dores. Tudo é de tal modo produção que os registros são imediatamente consumidos, consumados e os consumos são diretamente reproduzidos. Aí tem uma nota aqui que eu vou ler em seguida, terminando de ler esse parágrafo aqui. Tal é o primeiro sentido de processo: inserir o registro e o consumo na própria produção, torná-los produções de um mesmo processo. Aí a citação, a nota é do Jorge Bataille. Quando Jorge Bataille fala de despesas ou consumos suntuosos, não produtivos, em relação com a energia da natureza, trata-se de despesas ou consumos que não se inscrevem na esfera supostamente independente da produção humana enquanto determinada pelo útil. Trata-se, pois, daquilo que chamamos de produção de consumo. Aí tem uma invocação muito forte. Não importa se é com batalha, se é no próprio parágrafo que a gente lê, do Capital aqui, dos 3 primeiros capítulos. Isso Aí, foi a nota, né? Queria que você explicasse, antes de comentário, ou tentasse falar brevemente sobre fetichismo da mercadoria e sobre alienação, que parece que foram os dois conceitos invocados aqui do Alain Marx para a Terra esquizoanalítica. Então, essa questão do fetichismo aí, ela se relaciona com aquela questão do deslocamento da ideia de produtividade dentro da lógica do desejo que eu tinha mencionado anteriormente, né? Só que para situar dentro da perspectiva de Marx, eu vou ler 2 trechos aqui sobre o dicionário marxista, sobre fetichismo e fetichismo da mercadoria, para poder a gente tentar relacionar isso. Aí, fetichismo, ele diz assim: Marx nos diz que, na sociedade capitalista, os objetos materiais possuem certas características que lhes são conferidas pelas relações sociais dominantes, mas que aparecem como se lhes pertencessem naturalmente, né? Ou seja, esse é o primeiro ponto, né? Determinadas características que lhes são conferidas pelas relações sociais dominantes, ou seja, pela classe dominante, mas que aparecem como se tivessem uma constituição necessariamente ontológica, se não houvesse uma construção histórica por trás daquilo. Aí, em certo sentido, a mesma crítica análoga se faz na perspectiva da psicanálise dentro de um seio familiar, dentro da mesma lógica. Existe uma, e aqui é por minha conta que eu estou fazendo essa comparação, tá? Existe uma fetichização da ideia de família dentro dos modos tradicionais, a partir de uma ideia de classe dominante. Isso não é nenhuma novidade também, porque até Engels faz essa análise em algum determinado momento, em sentido amplo, né? E aí, prosseguindo, né? É o fetichismo da mercadoria, que já contextualizando a questão do fetichismo da mercadoria, enquanto repositório ou portador do valor, né? A analogia aqui é feita a partir da perspectiva religiosa, na qual as pessoas conferem a alguma entidade um poder imaginário, né? E aí me lembra também a questão do que a gente discutiu anteriormente, que é a questão do delírio como servindo a uma tentativa de saúde produtiva, mas dentro da interpretação psicanalítico-freudiana, ela está cooptada por um certo sentido religioso, e o religioso aqui não está circunscrito
dentro de uma experiência ampla de vida, mas dentro de uma lógica institucional religiosa. Não sei se você consegue entender o que eu estou querendo dizer daqui. Até a live da nossa amiga lá, e me lembra o nome dela para não cometer o pecado de esquecer o nome dela. Agnes Alencar. Agnes Alencar, a abordagem dela da live, né, segue nesse sentido, né, de uma teologia que é produtiva, que é afirmativa e que concebe o desejo. Lógico que ela não disse isso com essas palavras, eu estou interpretando a fala dela a partir de uma concepção deleuze-guattariana, né? Do que a gente está estudando aqui agora, né? A teologia ela precisa ser pensada dentro de uma concepção produtiva, afirmativa, né? Não meramente como uma religiosidade institucionalizada ou fetichizada, né? Dentro dessa terminologia simples que eu estou colocando aqui. Estou fazendo uma comparação simples, né? A partir do que concebe isso aqui como fetichização, né? Da mercadoria, comparando com a questão da psicanálise e com um certo sentido de produtividade teológica, dentro do sentido de institucionalização religiosa, entende? Então, só para concluir aqui, né? Cadê? Aí não esquece de fazer uma comparação entre a alienação, tentar explicar o conceito de alienação, tanto na psicanálise, tanto no marxismo. Aí tem que trazer Hegel. Aí tem que trazer Hegel. Mas rapidinho. Deixa eu só concluir aqui essa questão do fetichismo, né? E aí me lembra a questão que eu falei, porque eu citei Hegel na questão do orgânico, mas eu vou retomar isso já, né? E aí meio que ficou em aberto, né? Porém, segue aqui o dicionário, né? Marx sustenta que as propriedades conferidas a objetos materiais na economia capitalista são reais, ou seja, a comparação com o sentido religioso institucionalizado, né, dentro da concepção de fetichismo, né, não é completamente correta. Por quê? Porque essa abstração que se constrói sobre o objeto material, né, termina sustentando determinadas relações que são materiais, que são constituídas de maneira concreta, né? Apesar de haver essa crítica da naturalização dessas relações, mas essas relações sociais se constroem de maneira concreta, né? Elas constituem forças reais, que não são controladas pelas individualidades humanas, né? E esse controle exercido aparecem na forma aparente, aparecem enquanto a própria aparência mesmo, né? Ou seja, há uma objetividade das relações econômicas que define a concepção capitalista, né? Então, se essas formas são concebidas de maneira natural, isso se deve ao conteúdo concreto social que não é visível imediatamente e só pode ser revelado pela análise rigorosa, metodológica, materialista, né? Ou seja, não sei se deu para entender aqui a colocação que eu fiz aqui, citando o dicionário, mas, por exemplo, se a gente for comparar com o contexto aqui de Deleuze e Guattari, né? Eles entendem que o sentido de produtividade está sendo deslocado, de produtividade acerca do desejo, né? E existe um sentido de produção, inclusive do delírio, que é cooptado pelos processos de institucionalização, né? Mas nem por isso determinados delírios ligados a uma produção desejante, digamos, que seja cooptada, por exemplo, por uma facção fascista, ela é abstrata, porque ela se constrói de maneira social, né, como se fosse natural. E isso é concreto a partir do sentido de sócios ou de socialização que estratifica o comportamento desejante. Eu não sei se eu fui claro aqui, porque eu acho que enfim, trouxe muitas questões aqui para poder discutir. O que é a constante desse texto. Espera aí que eu vim colocar meu celular para carregar. Tá bom. Vou pegar o texto agora. Só que em alguma medida, para complementar isso aqui rapidinho, só que em alguma medida há um deslocamento desse sentido de produtividade pela lógica do desejo e que, de certa maneira, poderíamos compreender que está alocado em várias formas de relações, para além, inclusive, das relações institucionais ou institucionalizadas dentro da lógica capitalista, né? E aí, só para mencionar a questão do organismo, né? Teve um momento que eu mencionei que a própria ideia do orgânico é um tipo de estratificação do que pode um corpo, aqui por tabela citando Spinoza,
né? De alguma forma. É o que pode o corpo, tudo aquilo que o corpo pode suportar. O orgânico, em Hegel, em determinado momento, ele critica isso na fenomenologia do espírito, né? Ele critica determinadas pretensões científicas que se pretende definir metodologicamente a acontecência dos organismos. E ele diz que os organismos, em um sentido amplo e vasto, têm uma acontecência própria que não pode ser determinada pelas metodologias. Isso Hegel na fenomenologia do espírito. Tá? E aí o leitor caiu, vamos ver se ele volta. E aí você pediu para falar um pouco sobre alienação. É complicado falar isso em pouco tempo aqui, né? Mas basicamente a alienação em Hegel tem um sentido positivo e para Marx tem um sentido predominantemente negativo, né? A partir dessas questões que foram mencionadas aqui, a partir da ideia de fetiche. Pode se relacionar com isso, não quer dizer que uma coisa se traduza na outra exatamente, né? A alienação para Hegel tem uma certa constituição, poderíamos até dizer ontológica, né? Na relação da constituição humana entre o eu unilateralizado e o coletivo, né? Dentro do processo de reconhecimento, a alienação ela é produto constitutivo, né? Da produção humana em sentido teleológico, inclusive, né? Para Marx, não. Né? Para Marx, a alienação relaciona-se com isso que foi mencionado agora há pouco, né? Um processo de naturalização por sobreposição de classes, mas que termina determinando as relações históricas em sentido concreto. Isso precisa ser superado, né? Então, a alienação faz parte dessa produção concreta, né? Que se idealiza e que precisa ser superada para produzir novas formas materiais de se relacionar dentro do sentido econômico, político, né? Amplo, né? Então, você pediu para falar um pouco sobre isso, eu mencionei isso. Então, se quiser, pode voltar para o texto. Fica à vontade. Eu ia pedir aqui a diferenciação de alienação em Hegel para alienação na psicanálise, mas acho que vai tomar bastante tempo, que a gente já entrou nas 7 horas. Então, na psicanálise, ela, veja só, basicamente na psicanálise ela termina assumindo esse caráter constitutivo negativo de Hegel, basicamente, né? A esquizoanálise rejeita a dialética justamente por conta disso. Não só e é engraçado isso, né? Porque o próprio Freud, tem um texto do Freud que se eu não me engano, ele escreve uma carta dele falando sobre marxismo, falando sobre o Marx, né? Rejeitando, sem entender muito bem o que é dialética no final das contas, né? Dizendo que não consegue conceber isso, que não consegue entender, que para ele isso não tem valor. Só que, em determinada medida, ele termina sendo influenciado por uma certa introjeção da falta enquanto negatividade, que é algo que é estruturado de maneira muito mais forte lá em Hegel, inclusive. Não que seja exclusividade de Hegel, né? Isso já estava presente ali em Platão, em outros autores considerados majoritários dentro da história da filosofia oficial ocidental, né? Mas a própria concepção da lógica psicanalítica, que vai ser reiterada posteriormente por Lacan e que é concebida por Freud, vai introjetar essa ideia da falta, né? Como algo fundamental da sua perspectiva teórica, né? Então, de certa forma, a psicanálise predominantemente vai introjetar a falta, né? Dentro desse algo necessário que complementa a existência humana em sentido amplo em relação ao social, né? É por isso que o próprio Freud vai recair numa ideia de valorização do ascetismo, né? Posteriormente, como modo de controlar ou estabilizar, mesmo que parcialmente, certas concepções de adoecimento humano, né? Porque ele entende que a falta move a libido em um sentido amplo, né? E o Hegel, em determinado momento, vai dizer a mesma coisa, né? Isso tem um certo sentido de introjeção dialética ao sentido de alienação como algo positivo, né? Para o Hegel, né? Predominantemente positivo, né?
Mas o Freud, segundo ele, não entendia nada de dialética e para ele isso era tudo bobagem, apesar dele se aproximar bastante disso, né? Aí vamos ao próximo parágrafo. Em segundo lugar, há menos ainda a distinção homem-natureza. A essência humana da natureza e a essência natural do homem se identificam na natureza como produção ou indústria, isto é, na vida genérica do homem igualmente. Assim, a indústria não é mais considerada numa relação extrínseca de utilidade, mas em sua identidade fundamental com a natureza como produção do homem e pelo homem. Aí tem uma nota aqui que é sobre a identidade da natureza, produção e a vida genérica, segundo Marx, conferir os comentários de Gerard Granel à ontologia marxista de 1844 e a questão do está em francês, não consegui traduzir essa parte, e la question de la coupure, coupure não seria cultura, porque cultura em francês eu sei. Em L'Endurance de la Pense, que foi lançado em 1968. Então, Marx, né, de novo, reintrojetado aqui. Não o homem como... Aí eu vou voltar, né, porque assim, a indústria não é mais considerada numa relação extrínseca de utilidade, mas em sua identidade fundamental com a natureza como produção do homem e pelo homem. Não o homem como rei da criação, mas antes como aquele que é tocado pela vida profunda de todas as formas ou de todos os gêneros, que é o encarregado das estrelas e até dos animais, que não para de ligar uma máquina órgão a uma máquina energia, uma árvore no seu corpo, um seio na boca, o sol no cu, o eterno encarregado das máquinas do universo. Este é o segundo sentido do processo. Homem e natureza não são como dois termos postos um em face do outro, mesmo se tomados numa relação de causação, de compreensão ou de expressão, causa, efeito, sujeito, objeto, etc. Mas são uma só e mesma realidade essencial do produtor e do produto. Essa síntese aqui parece ser bastante inspirada no Capital também. A produção como processo excede todas as categorias ideais e forma um círculo ao qual o desejo se relaciona como princípio imanente. Eis porque a produção desejante é a categoria efetiva de uma psiquiatria materialista, que situa e trata o esquizo como homo natura, homem natural, homem natureza, homem, né? Com uma condição, no entanto, que constitui o terceiro sentido de processo, que este não seja tomado como uma meta, um fim, nem confundido com sua própria continuação ao infinito. O fim do processo ou sua continuação ao infinito, que é estritamente a mesma coisa que sua paralisação bruta e prematura, acaba causando o esquizofrênico artificial, tal como vemos no hospital, farrapo autístico produzido como entidade. Laurence diz do amor: de um processo fizemos uma meta. O fim de todo processo não é a sua própria continuação ao infinito, mas sua efetuação. Aqui parece lembrar a ideia de potência em Spinoza. O processo deve tender para sua efetuação, não para alguma horrível intensificação, para algum horrível extremo no qual corpo e alma chegam a perecer. Na esquizofrenia, é como no amor. Não há especificidade alguma e nem entidade esquizofrênica. A esquizofrenia é o universo das máquinas desejantes, produtoras e reprodutoras. A universal produção primária como realidade essencial do homem e da natureza. Aí, vi que você grifou várias partes aí. E quais comentários você já quer fazer? Eu grifei para achar o trecho, na verdade, porque eu estava perdido aqui no texto. Aí eu consegui achar onde você estava. Não, velho, assim, tipo, esse trecho aqui me remete a algo que eu já mencionei na primeira live que a gente fez aqui, tentando entender o antiédipo, que é como o Deleuze utiliza a concepção de esquizo a partir do sentido comparativo, lógico, que ele não está utilizando o sentido patologizado de um acometimento de um certo sentido de adoecimento mental, entendido como esquizofrênico, como
algo que deve ser banalizado, né? Mas utilizando esse modo de acontecer esquizo como ruptura de um sócios, né? Ou de um social estratificado, né? E esse social estratificado é muito interessante porque me remeteu, inclusive, ao uso metodológico ou compreendido como predominantemente científico dentro de certos tipos de psicologia que, por vezes, se colocam numa posição hierarquizadora, né? E aqui eu quero deixar claro que eu não estou criticando as metodologias científicas, não. O que eu estou criticando é a estratificação e institucionalização de determinadas metodologias científicas, né? Que negacionista científico passa longe aqui, né? Mas nem por isso a gente vai fechar o olho dogmaticamente para determinadas epistemologias científicas como se elas fossem um deus ex machina, né? Que pudessem resolver todos os problemas do mundo. E a gente sabe muito bem o que é que isso dá. Me remete, eu fui procurar, inclusive, no DSM-5, né? Que é um conjunto de definições orientadoras da psicologia e psiquiatria mundial, né? Considerado mundialmente como uma orientação predominante, né? Para a produção de determinados diagnósticos, né? Patologizantes, né? A ideia de patologização já é bem complicada. Não quero dizer que eu estou de forma alguma defendendo essa concepção aqui, mas ainda predomina essa ideia, né, de diagnóstico, por mais que a psicologia venha tentando se modernizar, principalmente aqui no Brasil, dentro dessa ideia de normal e patológico, né, não trabalhar mais nesses moldes, mas ainda se trabalha muito nesse sentido, e o DSM-5 continua sendo uma referência ainda para erigir determinados diagnósticos. Eu fui procurar do DSM-5 algumas definições de esquizo, né? E é muito interessante como isso dialoga profundamente com a questão de que Deleuze e Guattari estão tentando colocar aqui, em vários aspectos, a partir do esquizo como sempre esse processo de ruptura com a institucionalização e uma estratificação de uma determinada concepção de sociedade, né? Voltado justamente para essa ideia de vou utilizar aqui por conta própria, né, de fetichização da metodologia, né? Como esse algo natural, né? Ou, em outras palavras, algo que é produzido como se fosse natural, mas que é produzido socialmente, mas que estratifica as relações concretas, logo se exercendo como concreto, dentro da metodologia científica, né? Então, se a gente pudesse pensar a lógica da fetichização dentro da metodologia científica, poderia ser algo interessante, né? Como determinadas concepções idealistas adentram a metodologia científica e terminam fazendo justamente aquilo que elas criticam. A gente até estava comentando isso em box antes de começar a live, não foi, Leitor? Não sei se você quer comentar algo sobre isso. Não. Se quiser, ficar à vontade. Não. É o que me parece. Eu só quero trazer algumas definições aqui do DSM-5 para poder fazer essa comparação. E aí eu vou procurar aqui, né, sobre psicose e sobre um comportamento atribuído ao comportamento esquizo. Deixa eu só achar aqui. Não estava conseguindo ligar meu microfone aqui, quase. Mas me chamou. Esse foi o trecho que. Esses dois últimos parágrafos lidos foi que me fez perceber que o Capital era fundamental na compreensão do pensamento de Deleuze e Guattari nessa questão aqui. Eles podem se afastar, mas se afastar mesmo com eles se aproximando do objeto que eles criticam, né? E no caso, nenhuma crítica, né? É uma completa aproximação, né? A questão que é importante aqui, né? Eu não acho nem que seja um afastamento, sabe? Eu acho que eles... Eu entendo isso da maneira diferente. Eu entendo que eles estão tentando dialogar com aquilo que Marx concebeu na sua época e tentando atualizar isso. Entende? E era o que Marx disse no final das contas, né? Olha, Marx diz que a questão do materialismo dialético não é um método, né?
Mas é uma maneira... Nem chamo metas de materialismo dialético. É uma forma de se observar concretamente, se livrando dos processos ideológicos e fenomenológicos, inclusive, de uma maneira científica, porque ciência para Marx é o quê? É tentar se livrar digamos assim, dos processos de alienação do próprio método, né, enquanto algo que se aplica à realidade, né, esgotando isso a partir da concepção material. Né, é esgotar essas possibilidades de idealização através de um sentido estritamente material. Né? E esse sentido estritamente material conflui exatamente numa observação da própria realidade, né, do sentido mais simples para o sentido mais complexo, até o período que você está inserido. Né? Então, o que Marx pensou enquanto, entre aspas, uma metodologia que não pode ser concebida como metodologia, né, ela não pode ser aplicada, ser extraída de como Marx concebeu e ser aplicada agora. Porque exige uma inserção material sem estratificar o método enquanto reverberação concreta política. Né? Então, Deleuze e Guattari, pelo que eu percebo aqui, eles tentam observar determinadas transições epocais, olhando para determinados fatos ocorridos, e aí se relaciona com o que eu mencionei anteriormente, é que conceber o que aconteceu num determinado campo, e aqui eles estão priorizando o campo do desejo, por escolha deles, por perceber que isso é importante para eles, descodificando essas relações dentro de uma concepção concreta, né? Tentando trazer a questão, mais uma vez, da objetividade como processo de diferenciação política, que é algo que Marx também tinha pensado, né? Só que nos moldes de Marx, dentro de uma economia, dentro de uma concepção predominantemente econômico-política, né? Isso também vai ser pensado aqui em Deleuze e Guattari. Tem um determinado momento que eles vão pensar a questão do capital, da moeda, né? Isso está presente aqui também, entende? Só para ressaltar. Então, não sei se eu consegui achar aqui a questão dos diagnósticos do DSM-5, só para mostrar como uma determinada ideia de delírio ligado à forma esquizo, né? Ligado à ideia de paranoia, né? Tá ligado a essa forma de acontecer que sempre está no diagnóstico presente a questão de uma certa ideia de social, né? Vê só aqui, ó, esquizofrenia. Isso aqui eu vou até botar na tela, sabe? Sinceramente. Peraí. Quer dizer. Tem um recado aqui do Lipudo, é importante colocar aqui. A gente é que fica honrado de ter você aqui nesse espaço aqui, valorizando aqui o nosso esforço. Beleza? Salve, salve e abração aí pra você, cara. Seu trabalho é muito importante. Compre o Colonialismo Digital aí, gente, e doe um pra mim. Se vocês tiverem uma eu tô querendo comprar, eu achei a capa bonitona, véio. Isso aqui eu tá também difícil. tô querendo comprar também. Mas enfim, deixa eu só voltar aqui. Acho que eu não vou colocar na tela, não, mas eu vou citar aqui, vê só. Questão dos DSM-5. Ele diz assim: esquizofrenia. Indivíduos com esquizofrenia podem exibir comportamento alimentar estranho e às vezes apresentam perda de peso significativa, mas raramente manifestam o medo de ganhar peso e a perturbação da imagem corporal necessários para um diagnóstico de anorexia nervosa. Isso não diz muita coisa, né? Mas aí tem outra questão aqui. Indivíduos com esquizofrenia, transtorno delirante ou transtornos psicóticos podem exibir comportamentos alimentares estranhos, evitação de alimentos específicos. Em alguns casos, aqui, ó, isso aqui é importante. Em alguns casos, crenças delirantes podem contribuir para a preocupação acerca das consequências negativas de ingerir determinados alimentos, né? E aí está voltado para a questão de transtornos alimentares, né? Acho que também não é bem isso. Deixa eu voltar aqui. Tem determinados momentos que ele fala sobre questões sociais, né? Cadê? Diagnóstico diferencial, né? Deixa eu voltar aqui. Vou procurar aqui. Tava tudo na agulha, só que saiu. Aqui, ó. Indivíduos
transtornos psicóticos e esquizofrênicos. Indivíduos com esse tipo de transtorno... Ainda não achei, ainda não é isso. Transtornos psicóticos. Aqui, ó, a presença de um teste de realidade intacto, especificamente com relação a sintomas de despersonalização, desrealização, é essencial para diferenciar esses transtornos de transtornos psicóticos. Em raros casos, a esquizofrenia com sintomas, entre aspas, positivos, pode representar um desafio diagnóstico quando delírios nihilistas estão presentes. Por exemplo, o indivíduo pode relatar que está morto ou que o mundo real não é real. Isso pode ser um tanto uma experiência subjetiva que o indivíduo sabe que não é verdadeira, quanto uma convicção delirante. Isso aqui se relaciona com a própria questão do caso Schreber, né? Mas aqui... Ele descreveu um filósofo, né? Mas o que eu quero demonstrar não é exatamente as descrições, mas como, de certo modo, isso está ligado a uma certa concepção de idealização de saúde voltado para uma normalização de uma certa ideia de realidade concebida aqui de maneira, digamos, já eleita, né? Diga-se de passagem. É esse ponto que, dentro do modo de acontecer, dentro do sentido patologizado do esquizofrênico, o Deleuze extrai essa questão, né, para conceber como a ideia de produção do desejo ela pode ser a forma de acontecer do esquizofrênico quanto uma determinação da psicologia científica, dentro da lógica que eu estou comparando aqui do DSM-5, né? Ela é justamente esse ponto de ruptura com a ideia de subjetivação, né? De assujeitamento. Essa é a questão que eu estou querendo trazer aqui, né? Enfim, né? Existe uma metodologia que define, que produz determinados diagnósticos baseado numa certa ideia de normalidade. Isso não quer dizer que não existam pessoas acometidas pela questão do adoecimento de fato esquizofrênico, mas que determinados diagnósticos, inclusive dentro do DSM-5, está ligado a uma essencialização da ideia de normalidade dentro do que é um parâmetro de realidade ou não, entende? É isso que eu estou querendo trazer aqui. Não sei se eu fui suficientemente claro, né? Isso me faz lembrar a crítica do Otto Gross, quando vão prender ele, né? Ou quando vai ter a perseguição dele, que o pai arma aquele processo para que ele seja preso, internado, que tira a guarda do filho dele. E o Freud se recusando a que se discuta política na psicanálise, que a psicanálise seja usada para o debate político amplo. Aí o Otto Gross vai questionar a questão de normalidade, que lá eles estão querendo entender ele sobre um conceito de normalidade. Ele fala que se anormal é se questionar essa ordem de coisas existentes é considerado normal, ou seja, se recusar a se submeter a certo processo, a certos padrões de normalidade, que está no movimento anarquista considerado o autoritarismo, o patriarcado, mas se opor a isso, se revoltar a isso, a normalidade. O problema está aí como é que se pensa a normalidade, a psicanálise, né? No caso aí. Eu não lembro exatamente como, eu não consegui citar exatamente o trecho, mas é mais ou menos isso que ele quer dizer, né? Que ele está nesse embate entre o pai, criminologista, né? Eugenista da criminologia eugênica, com ele e com Freud. Então tem essa trindade de briga aí entre Otto Gross e entre seus dois pais, o pai psicanalista e o pai biológico castrador autoritário, que era o Otto Hans. Mas que rola nessa questão sobre o diagnóstico, sobre a essencialização, sobre certas imposições do que é normalidade, que é baseado tanto em valores que tem uma relação de classe, tem uma relação de contexto histórico, geográfico, social. E aí a gente podia evocar Foucault também para falar da história, de como isso. Mas próxima live, que agora a gente já está chegando na reta final estabelecida. Eu fiz, mais uma vez, eu fiz uma série de anotações aqui para recomentar o caso Schreber, mas acho que não vai dar, né? A gente combinou de fazer por volta de 1 hora e meia, para não ficar tão cansativo, e é muita informação ainda que ficou de fora,
né? E tem algumas questões dessa ideia de esquizo, comparando com as determinações científicas de determinadas metodologias científicas que eu queria ressaltar ainda. Mas, enfim, vamos encaminhando aí para a continuação do texto para poder a gente ver como é que a gente encerra aqui por hoje. Não, aí esse parágrafo já encerrou, né? Eu vou deixar os próximos, porque aí o próximo já começa com um ponto diferente, né? E Então a aqui gente no meu encerra por edição aqui, então? tá separado, tá bem separadinho na minha edição aqui, tá bem separadinho. Tópico por tópico, ainda tem um Depois, título antes. depois tu me diz qual é a edição que tu tá para eu acompanhar, porque eu sempre pego a diferente. Sempre... É a da editora 34, tradução de Luiz Eu achava que essa era da B.R. 34 também. Eu achava que essa era da 34, mas enfim. Acho que eu me equivoquei. Acho que não, não. Eu lembrei agora. Então é isso, né? A gente vai encerrar por aqui. Valeu, Lipoldi, né? Salve, salve. Valeu, galera aí do Comitê Zero. Pedro, valeu aí pela presença. Quem quiser apoiar aí o nosso canal, o Pix, né? Segue na descrição. E o Leitor Subversivo tá aí na guerra para comprar o Capital, né? E Max Marco Selvagem, Selvagem. Quem Jean comprar Timber. o. Quem fizer o Pix a partir de R$10 aí no Pix do Leitor Subversivo que está na tela, ganha acesso a um curso do Walter Lipud, tá? Que está aqui na live presente. Satisfação por tê-lo aqui. Quem quiser E é ver isso. quais são os cursos, vai estar no post fixado, tanto na página do Gap Filosófico quanto na minha Leitor Subversivo lá no Instagram. E é isso, pessoal. E o caso Schireb, a gente vai retornar. Realmente eu quero retornar a ele, que eu vou ler o relato do próprio Schireb agora. E a gente volta nessa discussão. Semana que vem vai estar melhor. Então é isso. Eu tenho uma série de questões para comentar sobre o caso Schreiber, mas fica para a próxima semana. Valeu, até a próxima. E obrigado pela presença aí. Compartilhem, deixem o like. Quem não foi inscrito, se inscreva aí nos canais. Valeu.